No último domingo, o Palmeiras conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vencendo o Sport por 1-0 fora de casa. No entanto, o jogo não passou despercebido e causou uma grande repercussão, principalmente por conta da arbitragem, que se tornou o centro das atenções após um lance extremamente controverso. Apesar da comemoração pelos 3 pontos, o confronto ficou marcado por um episódio polêmico nos acréscimos do segundo tempo. O árbitro assinalou um pênalti em cima de Rafael Veiga, após uma disputa com o defensor Matheus Alexandre do Sport. A decisão imediatamente gerou revolta no time da casa, que não aceitou a marcação e protestou veementemente. Um dos primeiros a se pronunciar foi o vice-presidente de futebol do Sport, que fez duras críticas à arbitragem. Segundo ele, o jogador do Sport não cometeu nenhuma infração e apenas tocou na bola. O que causou ainda mais indignação foi o fato de o árbitro sequer ter consultado o VAR para revisar o lance. Para o dirigente, se o árbitro tivesse revisto o lance com a ajuda da tecnologia, certamente teria voltado atrás em sua decisão. É evidente que erros de arbitragem fazem parte do futebol, mas quando o VAR está à disposição justamente para evitar esse tipo de equívoco, a ausência de revisão em um momento tão decisivo gerou revolta. O clima esquentou ainda mais quando o mesmo dirigente sugeriu, com tom irônico, que talvez fosse a hora do futebol brasileiro seguir o exemplo dos clubes e importar árbitros estrangeiros, já que, para ele, o nível da arbitragem nacional está muito abaixo do exigido por um campeonato como o Brasileirão. O Sport, inconformado, anunciou que levaria o caso à CBF. Afinal, quando uma partida é decidida por detalhes tão pequenos, especialmente no fim do jogo, qualquer erro de arbitragem ganha proporções muito maiores. O sentimento de injustiça fica ainda mais evidente quando não há transparência ou revisão adequada dos lances. A polêmica se intensificou após o jogo, com torcedores e jornalistas questionando não apenas o pênalti, mas também a postura do árbitro e da equipe do VAR. A tecnologia que deveria servir para evitar erros graves, acabou sendo ignorada num dos momentos mais cruciais da partida, o que levantou sérias dúvidas sobre sua eficácia e a forma como tem sido utilizada no Brasil. Como se não bastasse a revolta do lado adversário, um fato inusitado também chamou a atenção. Um dos grandes ídolos da história recente do Palmeiras fez questão de se manifestar nas redes sociais. O ex-jogador do Verdão, em uma atitude sincera e corajosa, criticou abertamente o pênalti que deu a vitória ao clube. Segundo ele, preferia que o resultado tivesse sido um empate do que ver o time vencer com uma marcação tão questionável. Em sua declaração, o ídolo ainda criticou a CBF e cobrou explicações sobre o motivo de o árbitro não ter sido chamado para rever o lance no monitor. Ele admitiu que jogadores tentam forçar faltas durante o jogo, mas destacou que a tecnologia existe justamente para evitar injustiças e não pode ser ignorada em momentos tão decisivos. O desabafo honesto do ex-jogador trouxe um tom de desconforto até mesmo entre os que saíram vitoriosos. Sua postura chamou a atenção não só por vir de alguém identificado com o clube, mas também por refletir uma visão ética e crítica sobre o que aconteceu em campo. Diante disso, fica difícil não refletir sobre os impactos que decisões mal conduzidas têm no futebol. A discussão ultrapassa o placar e entra no campo da credibilidade, da confiança na arbitragem e da legitimidade das vitórias. O Palmeiras, mesmo jogando bem e se esforçando para vencer, teve sua atuação ofuscada pela marcação polêmica nos minutos finais. Agora, a grande questão que paira no ar é: o árbitro exagerou na marcação ou o jogador palmeirense deveria ter evitado qualquer polêmica e respeitado o resultado? Muitos acreditam que a crítica do ídolo demonstra a seriedade com que o clube encara o futebol e sua preocupação com a integridade do esporte. A sinceridade do ex-jogador, aliás, reacendeu o debate sobre o uso do VAR e sobre como a arbitragem tem lidado com os recursos tecnológicos. Quando a ferramenta é bem utilizada, ela contribui para um jogo mais justo. Mas quando é ignorada, deixa os torcedores com a sensação de que foram lesados e que o futebol está sendo tratado com descaso. Essa não será a última vez que o VAR será tema de discussão. A cada rodada do Brasileirão, os olhos de torcedores e dirigentes estarão atentos a como os árbitros irão agir diante de lances decisivos. O Palmeiras, por sua vez, precisa decidir se continuará adotando uma postura crítica diante dessas situações ou se irá apenas seguir em frente com o foco nos resultados. O que é certo é que a vitória sobre o Sport, apesar de valiosa em termos de pontuação, está longe de ser lembrada apenas pelo placar. Ela representa mais um capítulo das eternas discussões sobre arbitragem, erros e o uso controverso do VAR no futebol brasileiro. Mesmo com tudo isso, o Verdão mostrou maturidade em campo.
A equipe suportou a pressão jogando fora de casa em um estádio hostil e conseguiu trazer 3 pontos importantes para casa. Esse tipo de desempenho mostra que o Palmeiras tem crescido tecnicamente e emocionalmente, mesmo diante de adversidades e polêmicas. E falando em desempenho, o nome merece destaque especial: Flaco Lopes. O atacante argentino, que começou a temporada sendo questionado, agora vive uma grande fase. No jogo contra o Sport, ele marcou um golaço e atingiu a impressionante marca de 37 gols com a camisa do Verdão, ultrapassando antigos jogadores e se consolidando como um dos maiores artilheiros estrangeiros da história do clube. Esse feito é simbólico. Flaco foi muito criticado no início, teve dificuldades de adaptação, mas soube responder dentro de campo. Sua evolução é visível e inspiradora. Hoje é visto como um jogador decisivo, que aparece quando o time mais precisa e que sabe lidar com a pressão de vestir a camisa do Palmeiras. Mas nem tudo são flores nos bastidores. Há rumores de que o atual lateral esquerdo titular está de saída. O jogador teria manifestado interesse em se transferir para o futebol europeu ainda este ano, após o Mundial de Clubes. E o Palmeiras, como sempre, está atento. A diretoria já estaria se movimentando para buscar um substituto à altura. O nome cogitado seria de um jogador europeu, cujo contrato está prestes a acabar. O clube avalia a possibilidade de apresentar uma proposta formal e já iniciou sondagens. Essa movimentação mostra o cuidado da diretoria em se antecipar aos problemas e manter a consistência do elenco. Diferente de outros clubes que costumam ser pegos de surpresa, o Palmeiras busca agir com planejamento. Trazer um jogador com bagagem internacional para a lateral pode ser um reforço importante, desde que o atleta tenha o perfil certo para se adaptar ao futebol brasileiro. E não para por aí, um velho conhecido da torcida também pode estar voltando. Patrick de Paula, volante revelado no Verdão e atualmente no Botafogo, tem seu nome circulando nos bastidores como possível reforço. Após uma passagem conturbada no clube carioca, marcada por lesões graves e um longo período de recuperação, Patrick parece estar recuperando sua forma e pode pintar de volta no Allianz Parque. O interesse do Palmeiras pode ser motivado por diversos fatores. Além da identificação com o clube, o Verdão ainda detém parte dos direitos do jogador, o que facilitaria uma negociação, seja por empréstimo ou um novo acordo. A comissão técnica vê no atleta uma opção interessante para reforçar o meio-campo.